Aqui. Então, pessoal, hoje eu vou passar para vocês um treinamento relacionado ao prontuário eletrônico do paciente no TASI, que a gente chama pela sigla PEP. Aqui eu já acessei o sistema através do navegador, com o link aqui da URL de vocês. Loguei com o meu login e senha. E aqui eu vou iniciar pelo perfil de unidade de internação enfermeiro. Só para demonstrar ali os principais itens do prontuário da parte da enfermagem em si, de internação. Aqui eu selecionei o perfil, ele vai carregar as funções e hoje eu vou apresentar aqui o prontuário eletrônico do paciente, o PEP. Só deixar em tela inteira para ficar mais... Okay. Ao acessar o prontuário eletrônico do paciente, através do perfil da enfermagem, por padrão ele vai aparecer aqui a barra de localização do paciente. Então aqui você vai ter os dados, vai conseguir localizar o paciente. E a árvore aqui na lateral, essa banda na lateral, vai conter a árvore com os setores. Os setores de internação e o setor de internação intensiva, ou a UTI. Então, clicando aqui sobre os setores, ele vai apresentar. Como não tem nenhum setor de UTI ainda cadastrado, eu ainda vou realizar a carga para criar esses setores, mas se tivesse, ele já aparecia aqui abaixo da mesma forma que aparece aqui nos setores de internação. Basta clicar na ala e quando clica na ala, ele vai exibir uma lista com todos os pacientes internados, com o sequencial aqui de cada leito. Então é possível localizar o paciente pela árvore aqui na internação ou pelo localizar aqui da mesma forma. Então, para localizar através da barra do paciente, basta clicar em localizar. É possível localizar pelo número de atendimento ou pelo nome do paciente mesmo, por exemplo, treinamento. E aqui clicando 2 vezes, ele carrega o paciente para a barra. A outra forma seria acessar o prontuário. Ao invés de localizar aqui pela barra, ir diretamente no setor e no leito ao qual o paciente está. Por exemplo, aqui esse treinamento 10 que está no leito 8. Aí ele vai carregar da mesma forma. Então, fica ali a critério que achar mais fácil no dia a dia de utilizar a barra ou utilizar aqui o localizador. Por padrão, quando acessa aqui o paciente, ele vai aparecer os itens de prontuários, que é onde você realiza determinada ação. Como eu só cliquei aqui sobre o paciente para ele carregar para a barra, ele vai aparecer alguns dados, como prontuário, data de nascimento, sexo, o setor atual, dias de internação, entrada. Se ele tivesse qualquer alergia, um risco para a equipe, qualquer aviso, estaria sinalizado aqui ao lado com um triângulo de amarelo como aviso. E sempre que você entraria no prontuário, ele já ia aparecer em tela também um pop-up de aviso aqui. Como esse paciente não tem, ele não apareceu, mas eu vou registrar mais para frente, aí a gente consegue ver também. Como eu não selecionei nenhum item aqui do prontuário, estou selecionando apenas o paciente, ele vai carregar aqui os dados do paciente, como nome, leito, médico responsável, algumas coisas de especialidade, uns dados mandatórios mesmo do paciente, complementando o que tem aqui na barra. E para acessar os itens, basta clicar... Sim. José, só um momentinho, pode aumentar o layout da página? Sim, sim. Sim, fica melhor? Melhorou um pouco. É porque eu sou meio ceguinha, meio míope. Puxar para cá, assim, acho que assim fica um pouco melhor. Esse item APAP eu vou retirar, porque ele não faz parte do Slim, né? Então vou começar pelo item de atendimentos. Então eu selecionei o paciente, carreguei ele aqui para a aba de prontuários e vou visualizar. Basta clicar em cima, que ele vai carregar o item do prontuário. Então eu estou no prontuário desse paciente, no item de atendimentos. Aqui, como o nome já diz, são todos os atendimentos que esse paciente já teve. Então ele teve aqui um atendimento no dia 1º/8, onde o médico responsável é o Daniel, e tem algumas informações aqui de atendimento, alguns dados aqui de classificação, procedimentos que ele tenha realizado,
e tudo mais. Aqui teria, como ele só tem esse atendimento, vai exibir só esse. Se tivesse mais, teriam várias informações para visualizar. Em toda a tela do prontuário, ela tem esse mesmo layout aqui, onde você vai ter o item que você está, o botão de filtro, onde você pode filtrar as informações, e as informações aqui em lista, que seria o grid do Tazi. Para filtrar, basta clicar em cima e ele vai apresentar o filtro ali com as informações daquela função. Aí fica de acordo ali com o seu dia a dia, conforme você quiser filtrar por setor que ele deu a passagem. Por exemplo, aqui em atendimentos, eu quero todos os atendimentos cirúrgicos desse paciente ou todos os atendimentos de pronto atendimento. Quando filtrar, ele vai trazer a informação. Como esse aqui já é um paciente de internação e o único dele já é de internação, ele não trouxe nenhuma informação. Aí se eu colocasse aqui, por exemplo, internação e filtrar, ele ia trazer os atendimentos conforme esse filtro. E eu posso fechar aqui também para ele trazer todos. Ok? Como eu entrei no item de prontuário atendimentos, ele ocultou aquela árvore lateral que tinha todos os itens do prontuário. Para retornar, abaixo da barra de paciente, tem a sinalização aqui que você está dentro do prontuário no item de atendimento. Basta clicar aqui que ele retorna para o prontuário, que ele retorna para os itens do prontuário aqui. Próximo item é o histórico de saúde. O nome já diz aqui, é onde você vai ter acesso a todas as informações de histórico de saúde que foram registradas no sistema, como alergias e reações, doenças prévias, medicações que o paciente está em uso, hábitos e várias outras informações aqui. Clicando nesses 3 pontinhos, vai ter vários dados relacionados a esse histórico de saúde do paciente. Como aqui não tem nenhum dado, eu vou adicionar um novo para registrar uma informação. Aqui ele vai carregar uma tela de rotina, então um histórico de saúde de rotina. Eu vou só puxar um pouquinho para mostrar que tem mais itens. E aqui vai ter vários itens relacionados àquele histórico de saúde. Aqui seria uma forma de facilitar o lançamento. Então, a alergia, por exemplo, nega alergia. Bastaria marcar aqui. Alguma deficiência, por exemplo, uma deficiência aqui desse grupo. Alguma doença prévia, algum hábito. Então, tem essas opções padrões, onde você pode aqui ir selecionando cada uma delas. E ao final, clicando em OK, ele vai gerar em cada aba determinada. Então, em alergia, ele vai gerar alergia. Em hábitos, ele vai gerar os hábitos. Tem todas essas informações. É possível também registrar outras reações, outros históricos, diferente aqui de rotina. Então, pesquisei aqui, por exemplo, uma medicação. Vou pegar uma alergia, na verdade. Ele tem uma alergia a essa, por exemplo. Eu posso selecionar aqui um de rotina. Caso eu não encontre, eu posso cancelar essa tela de rotina e colocar ali manualmente a informação. Por exemplo, ele tem uma alergia a um princípio ativo, ou a um agente adverso, ou ao DCB. É possível fazer de várias formas aqui diferentes. Quando eu preencho aqui, DCB, a uma classe de materiais, a uma família específica, e aqui é um alimento, algo do tipo. Aqui eu vou deixar a um princípio ativo e vou salvar. Toda vez que eu salvo informação dentro do sistema, ele sempre vai exibir esse pop-up de confirmação aqui, perguntando se eu desejo liberar essa informação agora ou se eu ainda desejo manipular ela, se eu ainda tenho que complementar uma informação ou se eu vou revisar antes de liberar. Se eu clico em agora não, eu consigo aqui visualizar que ele está pendente dessa liberação, e clicando em ver, eu posso realizar as alterações necessárias aqui e depois salvar. Então, sempre que eu salvo e não libero,
e deixo aqui esse reloginho aqui de pendente de liberação, se eu tentar sair do prontuário e ir para outro paciente, ele vai avisar que tem esse item pendente de liberação. E esse item, enquanto eu não liberar, ele só fica disponível para o meu usuário. Então é como se fosse um rascunho ali que você escreveu ou uma informação que você ainda está complementando e não está liberada no prontuário do paciente. A partir da hora que libera, que clica ali em liberar, essa informação ela é disseminada ali para o prontuário do paciente e é exibida para toda a equipe que tem acesso ao prontuário. Como eu falei ali sobre a questão da barra do paciente, eu coloquei aqui que ele tem uma alergia a uma dipirona, no caso a um princípio ativo, e aqui ele apareceu um alerta. Eu vou selecionar outro paciente aqui e vou selecionar aquele de novo só para me simbolizar como se eu estivesse entrando no prontuário dele. E ele vai carregar sempre esses alertas de segurança. Então, além esse triângulo aqui de aviso de alergias, risco à equipe, intercorrências e tudo mais, ele vai aparecer sempre que entra no prontuário os alertas de segurança também. Eu estava ali no item de histórico de saúde. A partir da hora que eu coloco aqui a alergia, por exemplo, ao princípio ativo, caso o médico tente prescrever, o TASI já vai barrar e vai exigir ali uma justificativa, caso o médico ainda assim queira prescrever esse item. Então ele já integra essas informações todas com a prescrição, com a farmácia e o prontuário em si. Próximo item é os sinais vitais e monitorização, que é onde você gera todas as informações ali de sinais vitais. Se ele carregar. Da mesma forma, ele tem as opções de filtro, tem o botão aqui adicionar, se tivesse alguma informação ele estaria aqui em lista. Então ele funciona, ele tem um funcionamento padrão para quase todos os itens do prontuário. Então basta clicar em adicionar para registrar um novo sinal vital. E aqui vai ter todos os campos que podem ser preenchidos. PA, D. Tem todas as informações ali, escala de dor, por exemplo, saturação, entre outras. Sempre que tiver um asterisco vermelho, significa que esse campo é obrigatório para preenchimento. Isso aqui é customizável, tá? Se vocês me falarem, eu preciso da temperatura do paciente é obrigatória, porém a saturação não é, o oxigênio não é. Eu consigo configurar para retirar essa obrigatoriedade ou colocar a obrigatoriedade em outros campos para o perfil. E aqui seria preencher todas as informações, salvar e a mesma questão de liberar. Aqui nos sinais vitais tem uma opção extra aqui na parte superior, além da adicionar, excluir e inativar. Tem aqui as ações do gráfico. Então aqui você consegue ver um gráfico de evolução de todos os sinais vitais do paciente também. Como não registrei nenhum, ele não gerou um gráfico, mas seria possível. Ô José, Sim. deixa eu te perguntar, todas essas informações que você está passando aí no final, ele vai me dar tipo uma evolução final, porque tipo meio que vai ficar uma redundância, porque eu estou colocando essas informações individuais e posteriormente eu vou fazer uma evolução, um texto descrito. Vai ficar tipo, ele vai me dar É possível configurar também para quando você for gerar suas evoluções, ele já pegar todas essas informações. Tá? Ele já gera ali uma nota clínica padrão com todos esses itens, sim. Aí o ideal é que sempre informe aqui, até para ter essa questão do gráfico. Aqui tem alguns alertas para relatórios e dashboards. É ideal que esteja não só no relatório, né, mas registrado aqui, não só na evolução, mas registrado em cada campo. Tá? Aqui eu não configurei ainda para trazer essas informações, mas vou configurar na evolução também. Aqui eu vou só sair sem salvar. Administração eletrônica da prescrição, ele vai ser o próximo treinamento. Prescrição eletrônica também vai ter um treinamento específico para esses dois itens. E eu vou para o próximo item aqui, que são os dispositivos. Bom, aqui eu consigo registrar os principais dispositivos ali
que foi inserido ali no paciente. Deixa eu ver se ele vai habilitar o botão adicionar aqui. Só um minutinho. Acho que esse paciente aqui ainda tem algumas questões nele. Tem umas parametrizações aqui do sistema que eu ainda estou revisando, então não está 100%, tá? Ah tá, desculpa, era diagnóstico, né? Acabei confundindo com o dispositivo. É diagnósticos do paciente. Aqui você vai conseguir visualizar todo o histórico de diagnóstico do paciente que foi registrado. Por isso que ele está aqui para não adicionar, porque somente o médico ali pode colocar essa informação dentro do prontuário do paciente. Estaria aqui para a enfermagem para somente visualizar. Um outro item, as escalas INS. Aqui tem algumas escalas padrões que o TASI Slim aqui já tem liberados. Essas escalas aqui tem várias, aí fica a critério mesmo de definir quais que vão utilizar. E é possível limpar também para não ter esse tanto de escala, esse tanto de informação ali em tela, tá? E seria uma definição ali do setor, né, de internação, por parte da equipe de enfermagem, passar as escalas que serão utilizadas e aqui eu faço a limpeza e a liberação do que precisa. Mas basicamente ele funciona ali da mesma forma dos outros itens do prontuário. Você clica em adicionar, informa ali aqueles campos que são obrigatórios. E quando salvar, ele vai registrar a pontuação e vai questionar ali se deseja realizar a liberação novamente. Então eu liberei, essa informação ela foi disseminada ali para o prontuário do paciente. E clicando em ver, eu consigo ter acesso ali o que foi feito e qual foi o resultado ali, a pontuação dessa escala. E a mesma coisa para as outras escalas aqui das outras abas. Basta clicar, adicionar e imputar a informação no sistema. Então, o próximo item aqui é evoluções, / notas clínicas. Aqui essa evolução ele vai valer tanto para a equipe de enfermagem, para os técnicos, para o médico. É uma forma de centralizar todas as notas clínicas no sistema, todas as evoluções. E ele segue a mesma lógica. Você tem os filtros, tem o adicionar. A diferença que vai mudar aqui de cada local é que vai ter evolução da enfermagem, evolução da físio, evolução do nutri e assim por diante. Cada um vai ter a sua relacionada. Aqui eu deixei ativo para todos somente para o treinamento, mas quando for mesmo em produção, o enfermeiro só vai ter acesso à parte de evolução e à parte de notas ali de enfermagem. Acesso assim que eu digo de criar o tipo de nota clínica. O técnico vai ser somente o tipo dele e assim por diante. Para criar uma nova clínica, uma nota clínica, basta clicar em adicionar, informar aqui o tipo de nota e aqui na parte direita, onde tem o conteúdo, informar o texto. Por padrão, ele abre aqui esse pop-up de texto padrão da instituição. Aqui é possível definir alguns textos com já um layout pré-definido. Por exemplo, aqui uma evolução de enfermagem de 24 horas, onde eu posso clicar em OK. E ele vai carregar um texto padrão com o layout. Não quero utilizar esse texto padrão. Você poderia vir aqui, ele é uma caixa de texto livre, e você pode escrever. Ou você pode também, caso você já tenha ali um Word, esse texto já pré-definido em um arquivo, você pode copiar, colar aqui esse texto e depois salvar como um texto padrão seu. Para salvar essa informação, você teria que informar o texto, salvar o registro aqui. Aí ele pode estar ou não liberado. Aqui eu não vou liberar porque eu quero demonstrar mais uma coisa. E com o botão direito eu posso utilizar a opção de gerar meu texto padrão.
partir daqui eu salvei um texto padrão para mim. Eu vou dar um título. E ok, salvei esse texto. Quando eu for adicionar uma nova nota clínica, então indo aqui em adicionar, formando o tipo e clicando aqui no conteúdo, ele vai abrir o padrão da instituição, mas eu não quero o padrão da instituição, pois eu criei um padrão para mim. Então, com o botão direito, incluir meu texto padrão. E ele vai exibir aquela evolução env que eu salvei. Eu posso clicar em OK e ele vai carregar o texto. Como eu deixei essa evolução aqui pendente de liberação, eu consigo ainda complementar. Então, deixando ali pendente, você pode ir complementando essas informações e ao final do plantão, na passagem ali, você pode salvar tudo e liberar essa nota clínica. Realizei a liberação, ele pergunta se eu desejo imprimir essa informação. Eu vou clicar em OK, como eu não tenho impressora definida, ele vai dar um erro aqui. Beleza. Mas caso eu já tivesse a impressora definida, ele já ia mandar direto para a impressora, tá? Ele já ia emitir esse relatório com essa informação. Para o caso que você coloque uma informação errada ali no prontuário, ou você viu que precisa corrigir isso, depois que você libera, você não consegue complementar nem alterar a informação liberada, pois ela já está no prontuário. Você teria que ir em inativar, informar o motivo e inativar essa nota clínica. Ele vai ficar aqui como inativo, ele vai ficar com o cinza aqui com um sublinhado no meio, informando que esse item foi inativado. E você pode duplicar ou adicionar uma nova, aí fica a critério. Então, esse inativar ele vale para todos os itens do prontuário que você precisa corrigir ali, que ele já esteja liberado. Você inativa, cria uma nova ou duplica e altera ali as informações. E salva. E libera a informação para ele ir para o prontuário do paciente. Então, sempre para retornar, aqui clicando abaixo da barra do paciente em prontuário e no item que você está, ele retorna para a árvore do prontuário. Os dispositivos. Aqui você insere e visualiza o gráfico dos dispositivos. José. Sim, sim. Novamente aquela pergunta que eu te fiz. Aqui que seria o ponto. Por exemplo, aquela primeira informação que tu fala lá onde você insere os dados do paciente, pressão, tipo de alergia e tal, é o que eu te falei. Aquelas informações vai ser colhida lá individualmente e posteriormente ela tem que ser adicionada na evolução descrita, que no caso é essa parte que você falou. Isso que eu te aqui pergunto. eu ainda vou configurar, ele não está configurado para buscar, tá? Integrado. Isso, como você falou aqui, eu já deixei anotado e já vou trazer. Então, quando você for fazer sua evolução, ele já vai trazer essa informação para cá, de sinais vitais, já num padrão. Então, beleza. Porque só... geralmente essas informações é como se tivesse um enfermeiro ou um técnico na triagem para adicionar essas informações. Quando a gente fosse admitir, a gente já colheria essas informações para não perder tempo. Mas como a gente não tem um enfermeiro nem técnico na triagem, então seria um acúmulo de serviço. Não entendi. O ideal é que se registre aqui não somente no texto. Então, só para definir mesmo esse fluxo, registrar os sinais vitais aqui, para ter relatórios, para ter gráficos e alguns indicadores. E eu vou fazer a configuração para, no momento que for gerar uma nota clínica, uma evolução, ele já buscar os dados ali que foram gerados nos sinais vitais, para você não precisar digitar aqui de novo. Ok? Parabéns, Beto. Foi por isso que eu te chamei, tá? Mas é boa mesmo, porque senão, se fizer só o texto, né, você não tem os indicadores. E se fizer só os sinais vitais, você não tem na evolução. Aí fica meio defasado, né? É uma boa mesmo.
Então, próximo item, dispositivos. Aqui eu vou adicionar um novo dispositivo para ter essa informação. Então, informo que eu realizei a instalação do dispositivo. Por exemplo, aqui na direita tem outras informações e posso colocar uma observação, posso preencher e vou clicar em OK, só para ele gerar a utilização desse dispositivo. Então aqui ele vai criar um gráfico, conforme o tempo de utilização ele vai trazendo essas informações aqui na timeline e você consegue atualizar ele por aqui, tanto adicionando um novo ou efetuando aqui, clicando 2 vezes sobre ele, a retirada, a troca ou um evento adverso ali sobre esse dispositivo ali que você colocou no paciente. Aqui eu vou registrar uma retirada. Então ele tira ali essa informação do gráfico, mas eu ainda tenho ele aqui no histórico dos dispositivos. Aqui eu já tinha feito um teste antes, por isso que ele está assim. O nosso é esse aqui de 10 e 3. Então aqui você tem o histórico dos dispositivos que o paciente utilizou e o gráfico que seria o dispositivo que o paciente está utilizando atualmente. Diferente dos itens do prontuário que para voltar ele fica aqui abaixo da barra do paciente, os dispositivos eles vão estar aqui na parte superior para você retornar ao prontuário. Então basta fechar aqui, que aí ele retorna para o item que você estava e retorna para o prontuário para você ver a árvore. Essa questão da SAI, eu estou verificando aqui com o gerente de projetos. Alguém falar alguma coisa? José, vou perguntar. Em relação a esses dispositivos, tá incluso, tipo, materiais de uso, tipo bomba de fusão, monitor, oxigênio? Deixa eu ver o que está cadastrado aqui, mas aqui é possível cadastrar mais conforme você pedir, tá? Acho que aqui não está monitor. Alguns drenos, sondas. Ele não tem cadastrado aqui ainda. Mas é possível cadastrar mais dispositivos, tá? Tá, porque já solucionaria o problema muito dos planos de saúde que a gente tem, porque às vezes o pessoal coloca dispositivos externos e às vezes esquece de anotar, aí na hora de fazer o faturamento aí complica. Entendi. Então é possível aqui e aqui tem como ativar campos ali para você informar que é um externo, que é interno e tudo mais, tá? Sobre a SAI, eu estou verificando ali com o coordenador. Esse aqui eu vou passar em um outro treinamento, porque eu quero ver como é que está incluso. Por enquanto não tem nenhum modelo, não tem nada, eu queria ver mesmo se vai entrar a SAI aqui dessa forma ou de outra forma, tá? Então vai ficar para outro momento. Os itens de exames laboratoriais. Aqui você conseguiria ver os laudos ali, contanto que o paciente fez dentro da instituição esse exame laboratorial. Ele vai estar registrado aqui no sistema, então você consegue ver esse laudo. Aqui eu não tenho nenhum como exemplo, mas ele seguiria o mesmo formato e aqui na tela teria o resultado. Tem alguém que queria falar? José, a gente tem o nosso serviço de laboratório, ele é terceirizado, né? Então, tinha como anexar, eles terem acesso para lançar esses exames no nosso sistema, solicitar, o médico solicita no nosso sistema, eles escolhem, fazem e lançam no próprio sistema nosso, ou tem que... Esse aí eu tenho que verificar, porque é possível ter a integração também. É porque como eu não tive acesso ao contrato daí de vocês, eu não tenho ideia ali do que ainda está incluso, o que não está, mas eu vou verificar. Mas é possível anexar também. Raio-X, laboratório e ultrassom, tá? Beleza. Se tiver como esses 3 aí, para nós seria interessante, porque o médico já tem uma visão total dos resultados todos, né? Dos exames, porque aí no caso ele abre um do laboratório, aí ele abre outro às vezes eles não conseguem abrir do laboratório, esquece a senha, entendeu? Então seria interessante estar tudo numa plataforma só. Centralizar tudo é melhor. Beleza, eu vou verificar e já respondo também como é que vai ser essa parte.
Então a mesma coisa para os exames não laboratoriais. Você falou ali raio-x e US, né, que tem esses de imagem e terceiros, para ver também se é possível integrar esse laudo ou pelo menos adicionar aqui para ter essa informação. Próximo item, ganhos e perdas. Aqui eu já tinha lançado um balanço hídrico para um paciente, por isso que ele gerou essa informação, tá? Então ele já gera aqui os ganhos, perdas do dia por data, formando o balanço. E aqui eu posso, em ganhos e perdas, lançar essas informações. Então basta vir ter um histórico aqui, né, do que eu lancei, e eu posso adicionar mais. Ele vai abrir aqui a tela padrão de ganhos e perdas e eu posso ir selecionando. Por exemplo, um ganho com as informações aqui de peso, ocorrência, aqui fica a critério de preenchimento. E aqui abaixo uma perda, por exemplo. Lancei aqui os ganhos e perdas, eu posso clicar em OK. Ele vai registrar aqui nessa aba de ganhos e aqui na parte de análise ele vai registrar e vai calcular já essa informação. Aqui eu consigo também, com o botão direito, visualizar um gráfico dessa evolução. Como eu registrei só hoje, ele vai ter somente o de hoje, mas se tivesse mais, ele estaria todo o gráfico sinalizado aqui. E na parte inferior do mostrar gráficos, eu posso selecionar a informação que eu quero visualizar. Por exemplo, somente a evolução do balanço, as perdas, os ganhos, e fica mesmo a critério ali do dia. E eu posso fechar, tenho acesso a ele. O controle ele vale para as mesmas abas, ele seria a mesma coisa aqui que os ganhos e perdas, então depois eu vou retirar essa aba. Os consentimentos. Aqui é possível visualizar todos os consentimentos registrados e registrar um novo. Basta adicionar. Clicar aqui, ele vai aparecer novamente aquela tela de texto padrão da instituição, onde você pode pegar um termo já padronizado ou pode simplesmente cancelar essa tela e definir ali da mesma forma da evolução, das orientações e tudo mais. Por exemplo, eu vou pegar um de cirurgia geral aqui. Vou clicar em OK. E ele já vai gerar o texto padrão para mim também desse consentimento. Eu posso salvar e liberar do mesmo processo ali dos outros itens. E imprimir caso queira. O item de receitas e atestados. Sempre que eu entro nas receitas, ele vai exibir aqui esse alerta de segurança, só para você ter ideia ali do que foi solicitado de receita para esse paciente, que o médico solicitou, e a mesma coisa para os atestados, só para você ter uma ideia ali dos itens que foram solicitados, emitidos ali de receitas e atestados para esse paciente. E por aqui você consegue também realizar a impressão. Então, se ele fez a receita, o paciente ali perdeu e precisa de um novo, vai ter a receita aqui sinalizada, tá? Tipo aqui, ó, como tem no grid, nos consentimentos, ele vai ter a lista. A diferença é que você não consegue adicionar essa informação nem na receita, nem no atestado. Você só conseguiria imprimir esse item, indo em relatórios e visualizar. Aqui, como eu não tenho nenhum exemplo, mas ele segue a mesma lógica das outras telas. Você tem a receita e teria aqui o botão de relatórios e visualizar para você imprimir. Orientações de alta. Aqui você consegue visualizar as orientações e adicionar orientações para o paciente. Essa aba aqui eu vou unificar para ficar as duas orientações no mesmo item, só para não ter confusão. Então vai ser todas orientações de alta e você conseguiria adicionar uma orientação. Aqui também tem o texto padrão, nessa tela por enquanto não tem nenhum texto cadastrado, mas vocês podem passar ali para a TI ou para o meu e-mail aqui que está no
no convite, os textos padrões de orientações de alta ou orientações gerais, que eu cadastro aqui já e deixo pronto também. Como não tem, eu vou colocar aqui um padrão, como se fosse uma orientação em si, e vou salvar. E aqui você conseguiria visualizar também as orientações que o médico colocou ali para alta. Deixa eu só anotar isso aqui que ele não deveria aparecer. Aquela opção ali, ele só apareceria para o médico, eu vou retirar aqui para não aparecer para o enfermeiro. E aqui por último, na parte de enfermagem, tem a previsão de alta. Aqui você consegue visualizar ali a probabilidade e a previsão de alta desse paciente. Aqui está aparecendo para adicionar, mas eu vou deixar também só para o médico colocar essa previsão. Mas basicamente eu vou adicionar uma aqui, só para ter essa informação e eu demonstrar aqui também. Então aqui o médico ia informar a previsão de alta. Essa informação ela já vai interligar ali, tanto aqui no prontuário quanto para a prescrição dele e também para a ocupação hospitalar, onde é possível ver a previsão de alta desse paciente, a probabilidade e essas informações. Aqui clicando em ver, quando eu clico sobre o item e clico em ver, eu consigo ter o detalhamento dessas informações em todos os itens do prontuário. Então, tem aqui o dias. Se eu tivesse preenchido aqui a suspensão das refeições, isso também já teria integrado ali com a prescrição de dieta e com a checagem mesmo de dieta e a dispensação pela nutrição. Ele já integra todas essas informações. E aqui, como eu passei por todos os itens do prontuário, eu vou demonstrar como é que você seleciona outro paciente. Pode ser pelo localizador, então pela barra de paciente você clica na lupa, mas o mais fácil aqui seria você visualizar o setor e clicar sobre o paciente que você quer acessar e você teria ali esse paciente, acesso ao prontuário desse paciente. Então a troca de informações aqui no prontuário eletrônico é de forma facilitada. Mesma coisa se tivesse pacientes na UTI, tivesse leitos de UTI aqui cadastrado, teria aqui os leitos com os pacientes que estão internados. Até o momento tem alguma dúvida em relação aos itens? Algum item da parte aqui de internação de enfermagem que vocês estão sentindo falta? Que tenha no processo ou está tranquilo? A gente quer tirar duas dúvidas. Em relação a questão, hoje, por exemplo, eu fiz uma evolução e eu digitei 2 gelcro e, na verdade, foi usado 3. E aí ele foi para o faturamento, observou-se no dia seguinte que estava o lançamento errado. A gente consegue editar essa evolução? O que a gente consegue fazer para poder resolver o problema? Porque nós temos auditoria de prontuário, às vezes tem prontuário que a gente precisa retificar por erro de digitação ou porque esqueceu de lançar alguma coisa. Como que a gente faria esse processo? Ok. Então, dentro ali da evolução que você realizou, vai ter aqui a informação, por exemplo, se aqui tivesse uma informação de um material errado ou algo do tipo, e você precisa ajustar, né? Esse aqui ele já está liberado, então você precisaria inativar esse item, informando que foi um erro de digitação, por exemplo. É só para avisar mesmo que esse item aqui teve um erro e ele não deve ser considerado. Fica o histórico aqui, né, no sistema. E você pode tanto duplicar com o botão direito sobre ele, duplicar, ou adicionar. Aqui eu vou duplicar e eu posso corrigir a informação. Então, aí, no caso, a data vai ficar a data que a gente fez a correção, correto? Isso. Aqui também, deixa eu só salvar aqui. Acabei não mostrando ali quando você adiciona ou duplica. Aqui eu dupliquei, né? Eu não vou liberar ele. E vou aqui nos 3 pontinhos e vou clicar em ver. Como eu não liberei, eu ainda consigo alterar essa data. Eu posso Ótimo. vir, alterar aqui, falando que foi de ontem. Eu quero até testar esse aqui. Ah, tá. É porque a data de evolução não pode ser anterior à data da entrada do paciente.
porque eu informei que esse paciente entrou 11 horas. Não tem como eu falar que eu evoluí antes das 11. Não, mas tudo bem, a gente já entendeu aqui. Consegue fazer sim. Não, beleza. Maravilha. Outra coisa, se o paciente foi de alta já e a gente conseguir, sem ele estar no sistema só pelo número do atendimento ou usuário, número de atendimento ou número do paciente, né? Uhum. Do atendimento do paciente, a gente consegue fazer a evolução, retificar? Consegue. Aqui ele não vai estar no leito, né? Então ele não vai estar aqui na internação, mas na lupa, né, na barra do paciente aqui, você consegue clicar em localizar. Se já souber o número de atendimento, pode informar aqui. Se não souber, é só informar o nome, por exemplo, treinamento, que era o que eu estava utilizando, filtrar e aqui vai ter ele. Por padrão, o Tazi está configurado para você conseguir fazer essas alterações, lançar esses itens 72 horas após a alta do paciente. Então, acima disso aí, somente o perfil de supervisão que tem a liberação para fazer acima de 72 horas. Ok. Beleza? Aí entraria no prontuário normal e faria aquele processo, inativar ou adicionar uma informação dentro do prontuário. Ok, então foi aqui a parte do prontuário da internação. Eu vou só passar também pelo prontuário da internação do médico. Então ele segue a mesma lógica, acessa o prontuário, ele vai carregar aqui onde você pode localizar o paciente pela barra ou pela árvore. Aqui eu vou localizar ele pela árvore. Ele sempre exibe o alerta de segurança. E vai ter praticamente os mesmos itens, a diferença é algumas permissões e alguns itens a mais ali do prontuário. Então ele vai ter acesso ao atendimento, para ter o histórico de atendimentos do paciente, histórico de saúde, sinais vitais, o diagnóstico que ele pode colocar essa informação. Lá para o enfermeiro não estava ativado, né, o adicionar, tá somente para o médico. Então bastaria clicar no diagnóstico e aqui eu tenho o histórico de diagnósticos do paciente e o diagnóstico desse atendimento aqui, que seria essa passagem. Eu vou gerar aqui o diagnóstico desse atendimento. Ele vai abrir a tela de CID de rotina, onde tem ali alguns CIDs mais utilizados, bem padrões. Você pode selecionar. Caso não ache aqui esse CID nessa informação, nessa tela, é possível cancelar e informar aqui em diagnóstico o CID desse paciente. Ali eu vou utilizar pela tela de rotina para ficar mais fácil. Que eu vou marcar. Eu não quero liberar esse registro, eu vou deixar ele pendente de liberação porque eu vou revisar um campo e vou clicar em OK para ele gerar o diagnóstico. Como eu deixei aqui como pendente, ele vai ficar aqui para visualização. Eu posso clicar em ver e definir a classificação, se é o principal, secundário, se é um CID definitivo, preliminar. Então, complementar todas as informações desse diagnóstico aqui, desse CID. Ao final, posso liberar. Que aí esse diagnóstico ele vai para o prontuário e para o atendimento do paciente. Então, escalas e índices tem ali também para o médico e para o enfermeiro. E também para o técnico, é bem padrão. A diferença é que para o médico ele tem uma forma de visualização diferente. Aqui ele está mais enxuto. Caso precise de mais itens aqui das escalas, é possível liberar, conforme que vocês forem definindo. As evoluções. Então aqui para o médico ele tem acesso também ao histórico de evoluções e ele pode registrar da mesma forma. Ele segue a mesma lógica na parte da enfermagem. A prescrição, que eu vou demonstrar em um outro treinamento, e aqui as receitas. Para o enfermeiro, as receitas e o atestado estava somente leitura. Para o médico, ele pode vir aqui no atestado e registrar um novo. Basta clicar em adicionar. Ele vai informar o tipo de receita, se é branca dozia, se é comum. Aqui ele sempre aparece o texto padrão da instituição, mas eu não vou utilizar. Eu vou utilizar uma outra forma de gerar essa receita, que é através do botão direito, receita genérica, onde eu posso selecionar algumas medicações ali por grupo.
por exemplo, aqui esse ácido, clicando 2 vezes. Vou selecionar um outro aqui também, para ele cair nos itens selecionados. Aqui eu consigo transitar mandando ele para a esquerda, que seria os disponíveis, e direita seria o selecionado para gerar o texto. E eu posso clicar em OK e ele já vai gerar um texto padrão aqui com a receita. Eu posso alterar, complementar da forma que eu quiser. E ao final clicar em OK para ele gerar as informações aqui para a receita e salvar para registrar isso e liberar para registrar no prontuário. E ele vai liberar essa receita. Eu posso realizar a impressão aqui desse item e entregar ali para o paciente. Aqui ele deu esse erro porque ele tentou imprimir automaticamente, mas eu não tenho a impressora configurada. A mesma coisa para os atestados. Seguiria a mesma lógica de adicionar, informar aqui o texto padrão, caso queira, por exemplo, dias de afastamento. Se não quiser, pode colocar o texto ali de forma manual, mas aqui já tem um layout padrão que já pode ser utilizado também. E segue a mesma lógica, salvar e ao final liberar esse item. José, esse sistema ele já tem assinatura eletrônica? Ele tem, mas eu tenho que ver também se ele está incluso. Eu vou até perguntar, porque tem algumas coisas de contrato, como que é o TASI Slim, ele é um TASI mais enxuto, né? Aí tem algumas coisas que não estão, mas eu vou verificar também. Então, da mesma forma, tem os exames laboratoriais, os não laboratoriais, e aqui tem a parte de laudo SUS. Aí faz a solicitação para o SUS também, né, de tomografia, de algumas internações, tem essa emissão do SUS-APAC, né, da solicitação. Não sei se você saberia dizer ou seria mais com o médico mesmo que faz. Que seria aquele pedido que tem que ser feito para mandar para o SUS. Ok, eu vou seguir aqui. Eu vou demonstrar como é que seria a utilização desse item, mas basicamente é adicionar. Ah tá, esse atendimento não é SUS, eu vou pegar um aqui que então aqui laudo SUS. Eu vou adicionar um novo laudo, informar aqui qual o procedimento que está sendo solicitado. Por exemplo, aqui uma tomografia. Essa tabela também ainda não foi feita carga, por isso que ainda tem algumas coisas faltando, mas eu vou selecionar um qualquer, mas seguiria essa mesma lógica. Clica aqui em localizar, informa o procedimento e preenche ali com todas as informações obrigatórias. Salva e ao final libera esse item e imprime e você vai ter a solicitação ali do laudo. Ali ele deu uma inconsistência porque esse paciente não tem porque o meu usuário não é médico, na verdade, e não tem o número da carteirinha informado. Mas ele deixa seguir ali, pois não é... não, na verdade ele não deixa, pois é um item que é obrigatório para esse laudo. Mas caso não tivesse nenhuma inconsistência, era só liberar e ao final imprimir. Então, termos de consentimentos, um item que tem a mais aqui para o médico é a solicitação de parecer médico. A equipe de enfermagem também faz solicitação de parecer de avaliação médica? Não, a gente não faz. Beleza. Então, por enquanto, deixar liberado mesmo só para o médico esse processo. Então, aqui o médico consegue adicionar um novo pedido de parecer, informar no tipo,
a especialidade destino ou a pessoa destino ao qual ele quer esse parecer. Por exemplo, aqui eu vou selecionar para todo mundo que tiver ali a especialidade de cardiologia vai receber esse pedido de parecer. E aqui eu posso informar um motivo. Aqui eu vou selecionar um padrão, que é um texto aqui já pré-definido conforme o tipo de parecer. Aqui eu posso complementar, caso queira. Senão seria só salvar, liberar essa informação. Então sempre no sistema tem que liberar, senão ele não vai para o prontuário. E aqui o sistema pergunta se eu desejo enviar uma comunicação interna para todo mundo que tem essa especialidade, para todo mundo que tem esse destino. Eu vou clicar em OK e ele vai enviar essa comunicação. Essa comunicação ela vai aparecer para o médico aqui em cima, nesse sino. Então vai aparecer aqui um íconezinho em vermelho informando a quantidade, 1, 2, 3 pareceres ou 1, 2, 3 alertas. E aqui quando ele clicar vai ter as informações. Pedido de parecer para o paciente tal, com as informações que ele deseja. Aqui eu vou só criar um para mim mesmo. Não, na verdade eu não tenho especialidade porque o meu usuário não está como médico. Então não teria, mas ele apareceria aqui no ícone. O médico ia visualizar esse parecer, ia entrar no prontuário do paciente, ia no pedido do parecer, ia realizar a resposta aqui desse parecer, clicando 2 vezes sobre o parecer e clicando em adicionar. E aqui ele informa se ele está em acompanhamento ou se ele já finalizou essa solicitação. Que eu vou deixar como em acompanhamento. É possível também com o botão direito incluir aqueles textos padrões, tá? Um definido seu ou um da instituição. Que eu vou deixar só um escrito normal. Vou salvar. E também vou liberar essa resposta desse parecer. E vou enviar a comunicação interna informando que eu respondi esse determinado parecer. Que eu vou filtrar de novo só para ele atualizar. Quando o médico receber ali a notificação de que teve uma resposta de parecer, ele pode acessar o prontuário daquele determinado paciente e ver que foi respondido. Então aqui ele pode ir fazendo esse controle de status aqui e ao final, quando o último status for finalizado, o sistema vai finalizar esse parecer. Sempre que envia um parecer, ele abre a comunicação interna para ser enviado. E aqui é porque ele está tentando imprimir uma folha com essa informação. Aqui ele não ficou como finalizado. Vou verificar essa configuração para ele ficar como finalizado e não somente respondido. Ele assumiu o status final, que seria que já foi feito todas as avaliações e já está ok. Próximo item, orientações de alta. Então, ele tem a mesma informação da enfermagem. O médico pode vir aqui e registrar as orientações da mesma forma. A previsão de alta do paciente. Seria aquela questão da probabilidade, o mesmo item que tem na enfermagem. E o sumário de alta. Então, o sumário de alta fica aqui para o médico registrar na internação, onde ele pode clicar em adicionar e aqui ele pode informar se é uma alta, por exemplo, uma alta médica, uma alta melhorada, um óbito. Se foi uma transferência externa, se esse paciente está recebendo esse sumário de alta ali, pois ele vai ser transferido para um outro local. E também uma transferência interna para que o paciente, ele estava na UTI e vai para a internação normal. O médico faz esse sumário de alta e fica registrado aqui dentro do sistema essa informação. Que eu não vou registrar alta para esse paciente, só para não tirar ele, porque eu vou utilizar ainda. Mas basicamente, quando eu salvo essa informação, ele vai gerar aqui o resumo clínico com todos os dados ali do prontuário do paciente para serem impressos aqui junto com esse sumário. Como eu disse, eu não vou registrar aqui só para não tirar esse paciente. E o último item aqui que tem para a parte médica aqui da internação é a declaração de óbito. Onde funciona da mesma forma. Ele adiciona, informa o número, preenche ali com todas as informações de emitente, responsável, todos os campos obrigatórios. Ao final salva e libera. E ele vai gerar aqui a declaração de óbito
E o sistema já vai perguntar se deseja realizar ali o sumário de alta do tipo óbito também para ter essas duas informações. A partir da hora que faz o sumário de alta, ele dá alta para o paciente aqui, uma alta médica, e retira o paciente do... Na verdade, não retira. O retirar do paciente ali seria aquele treinamento que teve ontem da movimentação, onde o enfermeiro informa a saída real do paciente lá na movimentação de paciente. Então, para o médico aqui, tem alguns itens a mais, mas chega ali, tem ali a mesma lógica dentro do prontuário. Aqui chegou um pedido, teve a resposta do parecer e teve o pedido do parecer. Então, aparece para o médico aqui, ele pode clicar em visualizar para acessar aqui as informações do parecer, para ver o paciente e quem foi que pediu. Eu vou demonstrar aqui também na parte do enfermeiro do pronto atendimento, o prontuário do PA na parte da triagem. Você tinha comentado que não tem um enfermeiro para fazer a triagem? No pronto atendimento seria esse também? É um técnico, outra pessoa? A gente não tem pronto atendimento no momento, só internação clínica. Aí a gente, como a internação clínica, a gente tinha uma triagem que era um técnico que fazia, mas a gente não faz aquela classificação de risco, porque a gente não tem pronto atendimento, não há necessidade de fazer. Aí só vai fazer classificação de risco a partir do momento que tiver pronto atendimento. Ah, beleza. Então eu vou seguir ali para outro item, que é o de ambulatorial tradicional mesmo. Porque a gente já passou pela internação, como não tem nem PA, não tem o PA. Aí o PA é o seguinte, é para ter o pronto atendimento infantil até dezembro. Setembro, menino, mas eu acredito que até dezembro, porque falta autorização da vigilância sanitária, falta ver a questão de estrutural. Então, mas seria interessante se for para a coisa já ter mesmo no sistema, né? Não é uma coisa que vai... No TASI Slim aqui, que é a modalidade, ele já está configurado a parte de triagem e toda a parte de PA, tá? Tá bom. Aqui já teria... Eu vou demonstrar aqui só para também ter em treinamento, mas tem aqueles videozinhos separados também no iTunes, esqueci o nome da plataforma. Mas tem também. Então aqui eu acessei o pronto atendimento e aqui vai ter... E esse eu ativo todo dia, no cabelo oleoso. Ontem eu ativo. Meio dia que eu não dei conta. Então aqui tem a listagem de pacientes. Esse aqui eu já fiz a triagem dele, mas é possível vir aqui no prontuário, clicar 2 vezes e informar ali. Para esse paciente eu já fiz o protocolo de triagem, tá? Mas é possível informar o modelo. Deixa eu adicionar um novo aqui. Informar o modelo. Informar ali as intervenções que foram feitas. Ok. Uma avaliação ali por parte da triagem. E no final, quando liberar ali todas essas informações, ele vai aparecer ali a classificação e a prioridade desse paciente. Só recapitulando aqui, preciso justificativo. Eu também tomava vitamina D no ferro. Deu quanto, Simone, de... Então aqui eu acessei o prontuário pelo perfil de PA, a função prontuário eletrônico. Já tinha a listagem de todos os pacientes. Como esse aqui estava triado, eu só complementei. Se ele não tivesse, estaria essa informação sem a classificação. E lancei um protocolo. Então, basicamente, aqui para o enfermeiro aqui na triagem do PA seria isso. Como não tem ainda, eu vou deixar só registrado mesmo no treinamento para estar gravado, para depois, quando entrar, vocês já revisarem. E o último aqui seria a parte do prontuário ambulatorial do médico. Então, utilizando o perfil ambulatorial médico, na função PEP, prontuário eletrônico paciente, vai ter aquela mesma visualização, com o localizador e a árvore. A diferença é que para o médico das consultas do ambulatório, vai ter o setor ambulatorial e a agenda de consulta dele, específica ali daquele determinado médico, onde vai ter a listagem dos pacientes que estão ali aguardando, que estão marcados ou que já chegaram, e aqui ele vai poder
tanto eu vou pegar só o de ontem no filtro aqui, eu vou clicar em filtros, que o de hoje eu não gerei nenhuma entrada ainda de paciente, mas eu consigo acessar o de ontem. Aqui eu tenho um paciente com atendimento, o médico consegue ordenar essa tela, por exemplo, por ordem de entrada, que seria a ordem de chegada ali do paciente no ambulatório. Ou se trabalha ali por horário marcado, pode selecionar aqui por horário marcado também. Para ordenar, basta clicar aqui na parte superior que ele vai ordenar. Isso vale também para todas as funções ali que tenham essa barra de opções com os títulos de cada item. Então, lá nas suas evoluções, lá na tela onde mostrava os leitos com os pacientes, é possível ordenar, como se fosse um Excel mesmo, puxando as colunas para lado, ordenando da forma que quiser. E ele sempre aparece aqui um salvar configuração para você salvar para o seu usuário. Então, basicamente, para o médico ambulatorial, a diferença aqui do acesso, ele pode aqui pelo setor, e a diferença é que ele tem um item a mais chamado agenda de consultas, onde ele pode acessar esses pacientes que estão na agenda dele. Basta clicar 2 vezes, já vai carregar o prontuário do paciente com aquele mesmo layout. As informações, o item de atendimentos, históricos, diagnósticos, anamnese de consulta. Esse item aqui é uma avaliação, eu vou verificar, pois ele varia tudo em evoluções e notas clínicas. Esse item eu vou dar uma olhada. E ele tem um item a mais aqui chamado pedido de exame. Como é um paciente ambulatorial e ele pode fazer ali esse exame desse pedido no hospital ou pode fazer externo, se utiliza aqui no ambulatorial o item pedido de exames, que ele vai gerar esse pedido e a recepção, caso o paciente faça internamente, pode utilizar esse número de pedido, ou caso ele faça externo, tem essa opção. Para os pacientes internados de pronto atendimento que o paciente tem que fazer ali dentro da instituição, dentro do hospital, utilizaria o item de prescrição que vai ser passado em outro treinamento. Mas para esses casos ambulatoriais seriam tudo centralizado aqui na solicitação externa. E aqui segue o mesmo padrão. Basta clicar em adicionar, que ele vai exibir aqui, vai trazer as informações. Se eu clico em ver, eu posso complementar alguns dados clínicos, algumas outras, e ele já traz o procedimento padrão ali, a solicitação de procedimento padrão, com uma tela com todos os itens padrões ali para esse pedido. Ele é similar ali à tela de rotina do histórico de saúde, dos outros e da receita, que você só marca ali aquele determinado item que você quer, por exemplo, um laboratorial, um raio-x, uma tomografia. E ao final, quando seleciona, ele já traz para essa solicitação os itens. Aqui na parte direita da solicitação, esquerda da solicitação, eu posso clicar sobre ela, clicar em ver e informar os dados clínicos. Aqui, como eu não preenchi CID para esse paciente, eu peguei outro paciente ali, ele já traria também essa informação. Exames anteriores, então tudo isso já tem essa amarração já para trazer. E aqui na direita teriam todos os itens que eu selecionei naquela tela de rotina. Caso eu clique aqui na tela de rotina, no adicionar, não achei um exame ali que eu queria solicitar. Não tem um raio-x específico que está aqui nessa tela de rotina. Eu posso cancelar. E aqui eu posso buscar tanto um exame cadastrado, ou seja, já tem um cadastro pré-definido aqui no hospital. Basta clicar em localizar e pesquisar, por exemplo, um hemograma. Então, aqui hemograma com plaquetas. Não quero solicitar esse aqui e não achei pela descrição um exame aqui, ou não está cadastrado, ou nunca não se faz aqui no hospital e o médico mesmo assim quer pedir ali para o paciente fazer externo. Ele pode cancelar e colocar aqui no exame sem cadastro. Então, bastaria ele digitar aqui para ter essa informação na solicitação de exames aqui, procedimentos e cirurgias. Basta salvar e ao final de tudo liberar. Então, seguindo a mesma lógica ali em todas as telas do sistema.
Aqui é só carregar, ok, liberou. E aqui eu posso imprimir essa solicitação também da mesma forma. Aqui eu não tenho impressora padrão, mas ele daria um erro. Ok. Então ele tem resultados, os mesmos itens ali padronizados, o pedido de parecer, obstetrícia. Aí vocês têm essa área de parto e tudo? Vocês fazem algum registro de parto, partograma ou alguma história pré-natal, algo do tipo? Ali caso tenha ambulatorial com o ginecologista. Qual que é a pergunta mesmo? Se na parte ambulatorial vocês registram alguma coisa de parto, partograma ou pré-natal do paciente? Não, não. Ah, beleza. Não, então vou puxar. Patograma não. Tá, então vou. Nem na consulta pré-natal você saberia informar se tem ginecologista no ambulatorial? Tem, nós temos um, mas ele não registra não, que ele é mais regiãozinho de idade. Não Ah, tá, registra, beleza. Ok. Qualquer coisa geraria na evolução. Aqui é somente um item para ter separado as informações, mas pode gerar ali na evolução, caso queiram. às vezes, futuramente, quem sabe algum atender aí, a gente já tem. Beleza. Aqui, então, eu vou só demonstrar para ter mesmo essa informação. Que você conseguiria... Deixa eu pegar aqui, na verdade. Essas outras abas eu vou limpar para não ter muitas informações. Mas é possível registrar aqui a história pregressa, o pré-natal mesmo, o pré-parto, na verdade, para esse paciente. Bastaria adicionar, preencher ali todas as informações e salvar ali para ter esse registro e liberar. Então segue a mesma lógica de todas as telas do sistema, é mais intuitivo mesmo. Então, para aqui ele tem as orientações, as situações e esse parecer multidisciplinar eu vou retirar, pois ele já está aqui dentro do prontuário também de cada paciente. Então, só recapitulando aqui. Esse último que eu passei foi a parte ambulatorial de consultas. PA ali, eu passei ali em alguns itens que seria o da triagem. Eu não vou passar ainda a parte médica, como você falou que não tem, né? Eu vou retirar a parte da internação e a parte do enfermeiro. O técnico de enfermagem ele tem ali a mesma visualização, a diferença é que ele não tem certas permissões de registrar. Inclusive mais para frente ali da implantação eu vou entrar em contato com vocês para a gente definir o que o técnico pode registrar no perfil de técnico e o que ele não pode, já para ter essa definição. Mas os itens de prontuários é o mesmo aqui que tem no enfermeiro por enquanto. Então, se tem alguma dúvida, algum processo ali que vocês sentiram falta, que queiram visualizar? Ou está tranquilo? Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia. Com licença, eu cheguei agora já quase no final da reunião. Talvez, com certeza você falou sobre isso. Só para você me mostrar onde que fica a folha de gasto A na folha sala de... cirúrgica. Ah, sim, eu não passei a parte da enfermagem cirúrgica. Se eu não me engano, esse treinamento tá para semana que vem. Ah, Que aí sim, vai ser perdão. voltado mesmo para a parte cirúrgica. Tá? Ah, perdão, não, então tá. Tranquilo. Aqui foi mesmo Beleza, um obrigada. review sobre o prontuário. Por nada. Ok. Essa documentação aqui eu vou encaminhar para vocês, tá? Para todo mundo ter. Aqui eu vou complementar com cada item que foi passado, colocar de forma descrita, né? Que é cada aba ali no prontuário, até para vocês terem essa documentação. Eu só vou pedir que quem participou, quem estava aqui, colocar o nome completo no chat, o cargo e o e-mail para me encaminhar essa documentação. E vou encaminhar também o vídeo.